Olá, bem-vindo a mais um TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos conversar sobre a sexualidade na adolescência. E para tratar sobre esse assunto, nós convidamos a professora e especialista em educação sexual e doutoranda nesta área, a professora Dilma Freitas. E ela vai conversar sobre um tema de uma palestra que é Conversando com Pais, Mães, Professores e Professoras sobre a Sexualidade na Adolescência. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, professora Dilma. Eu é que agradeço o convite, em especial ao vereador e professor, não é? Moacir, é um prazer estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês. Professora, como é que funciona essa temática? Como é que a senhora aborda esse tema, sexualidade na adolescência com os pais? Então, esta é uma longa caminhada, não é? Durante muitos anos eu comecei este trabalho, na verdade a minha maior experiência com este trabalho com jovens e com as famílias foi no antigo, que hoje já não existe mais, não é? Colégio Coração de Jesus, e lá comecei a desenvolver este projeto com os jovens, com os pais, com os outros colegas do próprio colégio. Depois passei a trabalhar na formação de professores na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, com a disciplina da educação sexual. E atualmente, então, eu desenvolvo esse trabalho de investigação, como a gente diz, em Lisboa, não é? Na Universidade de Lisboa, também estudando essa temática. Então, assim, é uma temática fascinante, que eu adoro, que me encanta, e estes anos de experiência, que são longos já, me têm demonstrado que realmente é uma temática bastante complicada, complexa, em especial para tratar com os pais. Polêmicas, podemos dizer assim. Polêmicas, isto. E que gera muita ansiedade, muita desconfiança por parte dos pais, mas uma temática extremamente urgente, importante e necessária em todos os tempos e agora mais do que nunca, diante de tudo isso que a gente está vivenciando, não é? Índices de gravidez, de iniciação sexual, né, ainda muito cedo, eu não gosto de dizer precoce, porque no tempo a gente vê que não é, né, que sempre foi precoce, mas é um tema que a gente tem que ter muita sensibilidade para abordar com os pais. A pergunta sua foi, né, como abordar. Eu diria que a palavra-chave é sensibilidade para abordar com os pais e um pouquinho também um mínimo, não é, de conhecimento, de informação na área, para que os pais possam se sentir seguros e confiantes né, na pessoa, né, e confiar nesta pessoa que vai trabalhar com seus filhos. Né? A senhora comentou sobre a precoce, que a senhora não gosta de chamar, né, a idade jovem de precoce por conta da história. A gente vê que antigamente a idade dos nossos avós, assim, se casava, né, se fugia de casa, vamos dizer assim, muito jovem, 13, 14 anos, e engravidava-se muito cedo. Hoje a gente vê que isso continua ou voltou. É isso mesmo? Exatamente. Assim, a gente tem uma ideia, não é, de que a iniciação sexual precoce, não é? É que a gente tem que considerar os diferentes momentos históricos e os projetos de vida. Então, neste tempo das nossas avós, das nossas bisavós, fazia parte do projeto de vida delas o casamento. Então, era aceito, não é? Era aceito na sociedade, era perfeitamente aceito e sem grandes preconceitos por parte, né, da sociedade em geral, que uma menina, uma jovem, né, de 12, 13 e 14 anos, e isto nós não estamos falando nem do tempo em que os casamentos eram arranjados, nós já estamos falando um pouquinho mais para frente. Mas era aceito, era normal, por quê? Porque era dentro do sagrado matrimônio. Então, não é a mulher fugia ou casava com essa pouca idade, mas ela tinha então, né, um único parceiro, ela tinha o consentimento, ela tinha um dono, não é? E hoje o que acontece? As jovens que iniciam a vida sexual, hoje a média de iniciação sexual nos últimos censos que a gente tem tido acesso, acontecem por volta de 14, 15 anos, e até pouco tempo era 16, já baixamos para 14, 15 anos. Então, hoje em dia, uma jovem, né, que tem a sua iniciação sexual com essa faixa etária,
a ideia de que ela vai ter muitos parceiros, não é porque ela não tem mais... O projeto ainda tem como projeto de vida o casamento, mas não mais como o primeiro ou o único. O único relacionamento, né? Então, antes era aceito porque era dentro do casamento. E hoje não é aceito porque é fora do casamento e pela ideia, né, dos múltiplos parceiros que uma jovem, porque se for o jovem não tem problema, não é isso? Tem essa questão. Tem esta questão, quer dizer, a menina que é o foco da questão, porque os meninos, quanto mais parceiras tiverem, entre aspas, mais tem a garantia da sua masculinidade. Não? Essa questão a gente entra na história também, né? Porque antigamente também a mulher tinha que ter o seu parceiro, mas aceitava-se que o homem traísse, né? A gente vê em novelas, em seriados, que essa questão do homem trair a mulher era uma coisa comum, vamos dizer assim. Então é uma coisa historicamente, né, que veio no decorrer dos anos. E lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, porque não acho que isso tenha sido um avanço para nós mulheres, mas lamentavelmente os dados também têm demonstrado que hoje as jovens traem tanto quanto as moças, né? As moças traem tanto quanto os rapazes. Talvez para muitos possa parecer que isto é um avanço, que isto é uma igualdade de gênero, mas eu sempre questiono até que ponto é válido, até que ponto é um avanço nós nos igualarmos aquilo em que nós mais criticamos, aquilo que nos fazia sofrer, aquilo não é que não trazia... Que não é uma forma correta. Que não é que não era saudável para um relacionamento. Então, mas hoje a traição, as jovens, né, os últimos dados que a gente também tem tido, elas traem com a mesma tranquilidade e com a mesma... como é que se diz? Da mesma forma, não é? Com a mesma intensidade que os jovens rapazes. Sem tanta preocupação, assim, né? Sem tanta preocupação. Uma banalização, o que se vê é uma banalização até dos relacionamentos, né, da intimidade. Pois essa palavra que a certa usou, é a banalização. O sexo virou banal, né? E por isso hoje temos também altos índices, né, de HIV, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Alto índice, né? Principalmente com jovens. Sim. As notícias também, assim, a doença, falando do HIV, não é a doença, meio que houve uma estabilização, não é, do aumento, no geral, mas os dados têm mostrado que a AIDS, o que nós temos visto é uma feminização da AIDS, ou seja, no início da década, no início da doença, nós tínhamos um caso, né? Era uma mulher para cada 15 homens. Hoje, nos dados de 2008, o último acesso que eu estava vendo, nós temos quase emparelhados. Nós temos 10 mulheres para cada 15 homens. E o número de casos de mulheres aumentou substancialmente, 82%, o número de casos em mulheres. E entre as adolescentes, as meninas de 13 a 18 anos, também como é que se diz, a faixa etária em que a gente tem visto maior número de incidência. 13 a 15 anos nas meninas. Não é nem adolescente, né? É pré-adolescente. Pré-adolescente, Então, a questão... além da questão da doença, outras doenças, inclusive, que tinham já meio que sido extintas, voltam a aparecer, não é? E a questão da gravidez na adolescência, por exemplo, a cada 20%, né, de cada 100 partos feitos pelo SUS, 20 são de jovens com menos de 19 anos. Cada 20... E isso, assim, menos de 19 anos... de 80%, não é, de 19 anos para cima, sendo que de 19 a 25 também há uma faixa bastante alta. E assim a gente vê, por exemplo, que o número de... as mulheres têm menos filhos, né? O número de filhos por família, por mulher, diminuiu, de gravidez nessas faixas etárias mais elevadas, mas na faixa etária adolescente
continua bastante alto e Começa crescendo. muito cedo, né? E começam, eu não sei, né, a questão, além de começar cedo, a falta de preparo, a falta de amparo, porque a gente tem a ideia, pensa assim, mas a informação está aí, não é? Elas têm a informação, elas podem acessar a internet, por exemplo. A internet, para todo mundo, né? Hoje em dia eu acho que todo mundo tem acesso à internet. Não seria mais fácil esse acesso à informação? Ou talvez por isso é que esse índice está cada vez menor? As pessoas estão conhecendo não, sabendo sobre o assunto antes, mas não tendo um conhecimento necessário para ter essa relação inicial. Eu diria que assim, são duas coisas distintas. Uma coisa é ter a informação, que não é suficiente, os dados. Por exemplo, um exemplo concreto, o cigarro. Todas as pessoas sabem que fumar faz mal, fumar dá câncer, que fumar... A informação todo mundo tem. E por que as pessoas não param de fumar? Não é? Então, assim, a gente tem clareza de que só a informação não basta. E nós temos aqui uma questão necessária, que é a questão da formação, e que é aí que entra a escola, né? O papel da escola, a importância do papel da escola e da família. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma média de 50 milhões de adolescentes, de jovens. 50 milhões. 50 milhões de jovens. Na história, talvez a gente nós não tenhamos essa quantidade, porque a população do Brasil está envelhecendo, está também... Está aumentando o índice de idosos. De idosos. Então, assim, nós temos hoje 50 milhões de adolescentes. Destes, 62% estão dentro das escolas. Ou seja, nós teríamos aí um campo muito propício para fazer esse trabalho, mas infelizmente a escola tem muitas dificuldades para a realização de trabalhos intencionais nesta área. A família tem as suas dificuldades. Eu sempre digo, a gente aprende a ser pai e mãe sendo. Não existem escolas que formam para ser pai e mãe, mas existem escolas que formam professores e que formam professores para trabalhar com crianças e com jovens assexuados, que não discute essa temática, que não aborda, reflete com os professores. E é claro, os professores chegam na escola, não se sentem preparados, e também acabam não abordando essa questão. Então, os jovens têm informação, até falam sobre doenças sexualmente transmissíveis, falam sempre num discurso moralizante, como eu digo, e assustador, que não funciona com jovens, não adianta, não é o caminho. E eles têm a informação, mas não têm a formação. Isso é um preconceito que já vem das escolas, então, podemos dizer assim, de não aceitar uma instrução maior para aqueles alunos que eles têm a ideologia ali de querer formar para a vida, né? Muitos colégios têm esse slogan, formar para a vida. E uma informação tão importante, né? Quanto essa que a senhora está nos passando aqui, de dados, enfim, seria então um preconceito já da escola? Quanto à sexualidade? Eu não diria nem preconceito, assim, eu diria que é uma dificuldade mesmo, assim, de aceitação. Uma dificuldade em lidar com a questão, porque nós temos que considerar que estes professores também são frutos de uma sociedade, de uma cultura, onde o sexo é visto, né, de uma forma não muito positiva, não muito saudável. São professores que também são frutos tiveram também uma educação sexual repressora, então assim não sabem como lidar com estas questões. Então assim, eu não gostaria de culpar os professores não, eles poderiam, eu os responsabilizo no sentido de que poderiam e deveriam, correr atrás deste prejuízo, digamos assim, desta falta de formação. Por outro lado, a gente sabe da realidade, eu sou professora e sei que os professores têm uma carga de trabalho enorme, um salário reduzidíssimo, são tantas coisas que eles têm que dar conta dentro da escola, e acaba isso, já que é uma coisa que é complexa, que tem dificuldade em lidar, então passam batidos assim, sem consciência de que estão fazendo um trabalho de educação sexual. Infelizmente, porque os dados estão aí, para comprovar do censo que a senhora nos trouxe aqui. Então, é um tema que seria muito importante ser debatido e que ainda não teve início.
Aí é que eu digo assim, ó, a gente pensa que ele não teve início, mas ele teve. Porque quando eu, como pai e mãe, né, ou eu enquanto professora, quando eu não falo sobre esse assunto com os meus filhos, ou na minha escola com os meus alunos, eu estou fazendo um trabalho de educação sexual. Porque se a gente for pensar, por exemplo, na nossa história, na nossa vida, eu sou de uma geração, por exemplo, que meus pais não conversaram comigo, né? E muitos da minha geração não tiveram esse tipo de abertura, e hoje eu trabalho com jovens e vejo que eles continuam sem ter. Mas não foi por causa desta falta de diálogo que eu não posso dizer que eu não sabia, por exemplo, o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia, o que devia ou não devia fazer. Então, na verdade, o trabalho de educação sexual, ele acontece em todo momento, nas nossas relações de pais e filhos, e de professores e alunos. Quando a gente não fala sobre o assunto, nós estamos falando, né? Estamos passando uma mensagem de que este assunto não é legal de ser falado, de que isto tem alguma coisa, não é, de errado, de sujo, de pecado. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho de educação sexual que eu chamo não intencional. E o convite que a gente tem feito enquanto professores nesta área é o de refletir sobre isto e fazer os professores e os pais entenderem que não tem como fugir da questão. Nós somos educadores sexuais, nós fazemos este trabalho, quer queiramos ou não. Então, repassando os nossos preconceitos, os nossos mitos, as nossas repressões, e a gente pode escolher fazer diferente, não é ultrapassando. Agora, como se faz isso? Primeiro olhando para dentro de si mesmo. Quais são as minhas dificuldades, quais são os meus preconceitos, quais são as minhas limitações, primeiro, para depois poder entrar em contato, né, com as limitações e as dificuldades dos alunos. Do dia a dia. São 50 milhões de jovens e adolescentes no Brasil, sendo que temos, a senhora nos falou que 20%, né, de índice de gravidez no Brasil hoje são de 13 a 15 anos. Abaixo de 19. Abaixo de 19 anos, isso. Essa idade reduzida de jovens e adolescentes com filhos já, vendo toda a dificuldade, a senhora acha que é uma mudança para que quando eles se tornarem adultos, já deem uma instrução diferente para os seus filhos, ou a senhora acha que não quer dizer isso? A gente vê que é um ciclo vicioso, isso acaba se repetindo. Por exemplo, nas famílias, principalmente que existe uma questão de classe social aí, assim, este índice, por exemplo, claro, é geral, não é dos jovens abaixo de 19 anos, mas a gente tem clareza de que a maior parte destes jovens faz parte, não é, de famílias de classes socioeconômicas menos favorecidas. E o que a gente vê é isso, são mães que tiveram filhos adolescentes, jovens que engravidam, e é um ciclo que não se quebra, né, por toda uma falta de estrutura mesmo de trabalho. Assim, raros são os exemplos, né, que a gente pode dizer, não, eu tive jovem, então agora o meu filho, né, não vai ter. Acaba se repetindo esse ciclo, é o ciclo da pobreza, e mantém esse ciclo, não é, de pobreza, inclusive, porque o que acontece? Essa jovem sai da escola, não é? O alto índice de evasão escolar destas jovens, porque se é uma classe econômica mais favorecida, ela até engravida, mas tem primeiro o acesso ao aborto, não é, clandestino, a gente sabe, mas que acontece, e com mais segurança. E segundo, ela tem toda a estrutura para poder continuar na escola, não é, com alguém que cuide do seu filho, ou que... Então, infelizmente, esse ciclo não se quebra dessa forma. Ele só vai se quebrar, na minha percepção, por esse trabalho mesmo de educação, de conscientização, né, destes jovens. E uma coisa importante, que os trabalhos de educação sexual nas escolas têm que ser feito com os jovens, mas pelos jovens. Não adianta a gente achar que está fazendo um trabalho de educação sexual na escola, chama um médico, geralmente é um médico ou é um padre. Antigamente, hoje já não se chama mais, né? Mas antigamente chamava-se, né? No meu tempo ainda.
E, né, hoje são os médicos, e achando que vai na escola dar uma palestra, não é sobre isso, e que está feito trabalho de educação sexual. São trabalhos, são metodologias em que os jovens têm que agir, têm que atuar, têm que construir, para que ele tome dinâmicas, métodos, né, metodologias ativas, para que o jovem possa realmente tomar, como a gente diz, para que caia a ficha, né, para que ele tome consciência. Então, assim, não é com uma aulinha teórica, não é, ou com um blá 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 do professor lá na frente que vai mudar comportamento. A senhora trabalhou em colégio até particular aqui da Grande Sim. Florianópolis. A senhora tinha uma dificuldade de lidar com os alunos? A aceitação desses alunos, como é que era? Assim, tinha represália de pais, enfim? Não, aí uma pergunta interessante. Com os alunos era um trabalho fantástico, porque os jovens adoram. Primeiro, eles não têm muito com quem conversar sobre isso. E nas nossas aulas a gente conversava sobre os temas que eles escolhiam. Não era eu que escolhia o tema, eles escolhiam. Sim. Então nós conversávamos sobre temas que... Dúvidas deles. Dúvidas deles. Então, sobre temas que em casa eles não conversavam. E conversavam só ali entre amigos, daquele jeito que a gente sabe, não é? Ninguém conhece nada e todo mundo todo mundo faz tudo. Fala de tudo. Então, com os jovens era um trabalho fantástico, era muito prazeroso para mim e para eles. E para os pais também nunca tive dificuldade. Por quê? Porque sempre envolvi os pais neste trabalho, né? Então era um trabalho... O segredo é este. Por exemplo, eu vejo que por parte dos professores, o maior medo dos professores é a família. Os professores têm medo da família, têm medo dos pais. E eu garanto, não é, aos professores de que se fizerem um trabalho envolvendo a família, fazendo com que a família participe deste trabalho, não é pedindo permissão. Né? Não é pedindo permissão. A gente não pede permissão para ensinar a equação, a gente não pede permissão para ensinar, né, geografia, porque... Então, assim, mas fazer esse trabalho de parceria, eu fazia reuniões com os pais, olha, nós vamos trabalhar esse tema e nós discutíamos, não é, com os pais. A ideia é deixar uma coisa natural, como se fosse outra matéria comum, vamos dizer assim. Exato, mas mas a parceria, os pais têm que saber que a escola está trabalhando, não é, qual é a linha que a escola está, não é, qual é o pensamento que a escola, né, está, que os pais têm que ter clareza de que uma coisa a escola não tem e não deve interferir nos valores da família, que o medo dos pais é este, não é? A escola vai fazer um trabalho de educação sexual na escola e vai se meter, não é, nos valores da minha família, valores religiosos, valores morais, e este não é o papel da escola. Não cabe à escola estar passando valores religiosos, não é? Ou os valores que a escola tem que repassar são os valores que são universais. Não é, de respeito ao ser humano, não é, de dignidade, de respeito, e isso independente da religião, independente, né, da família, é um valor que é universal. Então, se a família tiver clareza de que eu, enquanto escola, não vou estar dizendo o que é certo e o que é errado, mas eu vou estar abrindo espaço de debates, não é, e que em casa o pai e a mãe é que vai, então, decidir, né, de acordo com os valores da sua família, as normas e as regras que eles consideram adequadas. E é esse o maior medo. Mas se envolver a família, não vai ter nenhuma dificuldade. Quer dizer, vai discutir, não é? Vai ter que discutir, negociar, e passar essa clareza, confiança para a família. A ideia é essa, a troca de experiências também, talvez. Exato, a troca de experiência e essa garantia, não é, de que a família tenha, de que a escola sabe o que está fazendo, né? A escola sabe o seu papel, sabe o seu limite. Mas o pior é que a escola às vezes não sabe. Não é? A gente tem algumas experiências. Professora Dilma, para a gente encerrar, assim, eu queria, voltando à temática ali que a gente iniciou, né, que é conversando com pais, mães, professores, professoras, sobre a sexualidade na adolescência, um recado que a senhora deixa, assim, uma dica de como pode-se começar essa relação entre essas pessoas, né, os pais e os professores, com os jovens e os adolescentes. Eu diria assim, tudo começa, na verdade, tudo começa na infância. Esta relação de confiança e de parceria e de abertura de diálogo, na verdade, ela é construída
a partir da infância. Quando a criança, né, começa com as suas descobertas, né, quando a criança começa com as suas perguntas, é neste momento que a família cria esse vínculo, não é? Essa empatia e esse vínculo de segurança e de abertura. Mas, partindo do princípio que nós já estamos com os filhos adolescentes e que por uma série de razões não foi possível fazer isto não é na infância, então abrir um canal de conversa, não é, com os filhos, respeitar o limite deles, não invadir a privacidade deles, mas tentar, não é, buscar um diálogo, oferecer informações através de... Hoje tem muitos livros para adolescentes que são legais, que os pais podem estar, né, oferecendo, lendo, em primeiro lugar, lendo e oferecendo para os filhos. E ouvir os filhos, porque normalmente nesse diálogo, o que existe entre pais e filhos, adolescentes, é um monólogo, não é? Os pais falam e o adolescente escuta. Então, escutar esse adolescente, escutar o que ele tem para dizer, não é? Dar margem para que ele conte, não é? as suas histórias, estar muito presente na vida, porque o que a gente percebe também quando é na infância, muito cuidado na escola. Os pais acompanham as tarefas de casa, os pais né, costumam ir nas reuniões da escola. Quando começam a ficar maiorzinhos, então já se viram sozinhos, então já deixam por conta, né, a questão das tarefas. O jovem quer essa separação da família, é um momento não é de ruptura, mas por outro lado ele precisa desse amparo. Então, assim, continuar presente na vida dos filhos, olhando, participando, né, e abrindo um diálogo, um canal verdadeiro de diálogo. Não é? Eu quero agradecer a presença da senhora aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor e muito importante falar sobre esse tema que, como a gente vem discutindo, tem um início aí, mas precisa ir bem mais longe, né, professora? A nossa caminhada é longa, mas há que se né, começar, né, por algum lugar e acreditar. Não existe um único caminho, existem muitos caminhos e cada um deve procurar o seu, aquele que mais, né, vem ao encontro das suas necessidades, dos seus valores principalmente. Mas é um caminho muito, muito encantador. Então eu quero agradecer mais uma vez a senhora, professora Dilma, que é especialista em educação sexual e está fazendo um doutorado na mesma área lá em Lisboa, na Universidade de Lisboa, em Portugal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E obrigado a você também que esteve conosco até agora e até um próximo programa.